Hoje de manhã tivemos uma reunião maravilhosa, não foi, irmãos? O irmão Dong estava cheio de encargo. O Miguel mal conseguia traduzir para o irmão Dong. Tanta força e energia que o irmão Dong falava. Quando a gente fala desse Cristo maravilhoso, queridos irmãos, é isso mesmo. A gente se energiza. Isso é a economia de Deus. Hoje à noite nós vamos continuar a palavra desta manhã. Hoje de manhã foi falado bastante sobre essas riquezas insondáveis. Essas riquezas cujas medidas nós não conseguimos medir. Cristo é totalmente imensurável. Qual é o seu comprimento? Qual é a sua largura? Qual é a sua altura? Qual é a sua profundidade? Nós não conseguimos medir. E tudo isso Cristo deu para a igreja, para nós desfrutarmos. Hoje apenas temos uma pequena amostra desse desfrute. Um dia no reino, e depois na Nova Jerusalém nós vamos ter o desfrute pleno desse Cristo. Imaginem só, hoje é só uma amostra. Imagine quando nós tivermos desfrute na plenitude. A gente vai estourar, irmãos, vai estourar. Ó Senhor Jesus, graças a Deus. Hoje à noite eu queria mais uma vez, irmãos, explicar um pouquinho o seguinte. Você se lembra, né? A gente fala da economia de Deus, mas talvez alguns irmãos não pegaram a explicação no início que foi dada pelo irmão Dong, que a gente deu. E quando houve aquela oferta de domingo, daí a gente falou, o valor da oferta foi tanto e nós separamos 10% para a casa de Arão. Casa de Arão. Casa de Arão, irmãos, né? Nós falamos isso com as lideranças. Nós temos a prática de separar uma parte das ofertas para o uso do apóstolo, do servo de Deus, das suas viagens, suas despesas pessoais, tudo isso aqui. Então nós falamos para a casa de Arão. Mas eu não expliquei o que é a casa de Arão. Tem gente que ouviu falar da casa de Arão pela primeira vez. O que é isso? Então alguns comentários surgiram o seguinte, ó. Puxa, a crise está feia. A crise pegou Deus também. Deus está fazendo economia hoje e está construindo uma casa de Arão. Nós realmente precisamos, irmãos, toda a nossa terminologia da Bíblia, palavras tão ricas, nós precisamos educar os irmãos, ensinar os irmãos, para que os irmãos possam realmente se dar conta dessas riquezas que nós temos. Então vamos ler alguns versículos. Vamos ler de novo Efésios capítulo 3, versículo 2. Aqui fala: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça. Essa palavra dispensação no grego é oikonomia, mas no português, muitas vezes na nossa versão revista e atualizada, é traduzida como dispensação. Porque a palavra dispensação, dentro da teologia, é um campo que fala das diferentes eras nas quais Deus trata com o seu povo de maneira diferente. Por exemplo, existe a dispensação da lei, é o Antigo Testamento, a era em que havia a lei de Moisés. Então no Novo Testamento hoje estamos na dispensação da graça. Hoje Deus não mais trata conosco baseado na lei, mas baseado na graça. E quando o Senhor voltar, nós entraremos na dispensação do reino. Dispensação, mas no grego é oikonomia. A palavra oikonomia é formada de duas partes. A primeira parte é oikos, a segunda parte é nomos. Oikos é casa e nomos é lei. É a lei da casa, é a regra que governa a casa. Ou seja, é uma administração familiar, é a administração do lar. Isso se refere às antigas casas lá na Grécia, na antiguidade, naquela região da Europa, onde as famílias eram grandes, morava todo mundo junto, papai, mamãe, filhos, genro, noras, todo mundo junto, os netos. Então a casa era grande.
várias gerações morando juntos. E daí o patriarca da casa tinha que ter um mordomo, uma pessoa responsável, que cuidava de tudo. Geralmente o patriarca da casa era um homem de negócio, muito ocupado, então entregava tudo nas mãos do mordomo. O mordomo tinha que cuidar da alimentação dos familiares, a roupa, a comida, a despensa tinha que estar cheia, os remédios, a escola das crianças, o transporte, tudo isso. Era um administrador. Então a casa sempre tinha um economo, ou seja, um despenseiro, aquele que administra a despensa. Um mordomo. Todas essas palavras são sinônimas. Nós vimos a história de José. Lembra que Potifar entregou tudo para ele? Isso. E nada, ele não sabia de nada da casa, a não ser a comida que ele punha na boca. O resto, tudo estava na mão de José. É exatamente isso. José era um economo, um mordomo, um despenseiro. E o que esse mordomo faz? Esse mordomo se encarrega de assegurar-se de que todos os membros da família eram alimentados, eram supridos, eram saudáveis e todas as suas necessidades eram satisfeitas. Isso é o pano de fundo dessa palavra. Essa palavra oikonomia, hoje no português e na civilização ocidental é economia. Em inglês é economy. Espanhol, economia. Português, economia. Essa é a palavra aplicada hoje aos governos dos países. Então a área se expandiu de uma família para um país. É a palavra mais usada hoje no noticiário, economia. O que é economia? Vimos no primeiro dia, na primeira mensagem, que a economia, na verdade, é um plano. Pode ser um plano pessoal, um plano familiar ou um plano nacional. E nós estamos falando agora da economia de Deus. Ou seja, é o plano que está no coração de Deus. É algo pelo qual Deus tem uma paixão muito grande. É o anelo dele, o anseio dele. Esse plano, sabe o que é? É a igreja. É você. E o centro desse plano quem que é? É Cristo. É Cristo. E o que é a economia de um país? Todo presidente que assume, ele tem um plano econômico. O que é a economia? O plano econômico de um país, de um presidente, de um primeiro-ministro. É que o presidente ou primeiro-ministro, ele sabe das riquezas que um país tem. Os seus recursos naturais, recursos hídricos, recursos minerais, os recursos humanos, o cabedal de conhecimento daquele país, o conhecimento científico, o conhecimento literário, a cultura daquele país, tudo faz parte das riquezas de um país. E o plano econômico é pegar todas as riquezas e multiplicar as riquezas e distribuir para o povo, para a população, para que todos aumentem o seu nível de vida e possam desfrutar das riquezas daquele país. E se a economia de um país é boa, é bem sucedida, com o tempo o povo aumenta o seu poder aquisitivo, a nação enriquece, geram-se mais produtos, mais serviços, mais renda, e o nível de vida da população aumenta. Essa é a meta da economia de um país. Quando a economia de um país não vai bem, o povo empobrece, o poder aquisitivo diminui, a oferta dos produtos diminui. Vamos agora transferir isso para a economia de Deus.
Deus também tem uma economia. E o alvo da economia de Deus é a igreja. Na verdade, para ser mais amplo, o alvo da economia de Deus é o homem que Ele criou. E o objetivo de Deus é Ele dispensar-se, distribuir-se tudo que Ele é, tudo que Ele tem, tudo que Ele fez para dentro das criaturas que Ele criou. Primeiro dando a vida de Jesus Cristo para as pessoas, tornando as pessoas filhos de Deus, e depois continuando a dispensar. Dispensar quer dizer distribuir esse Cristo para as pessoas, para que as pessoas cresçam em vida e o desfrute, o nível de desfrute aumente, e as pessoas se tornem cada vez mais parecidas com Cristo, até atingir a imagem de Cristo e ter a plena filiação. Na economia de Deus, nós só temos Cristo. O que Deus quer é dar mais Cristo para mim e dar mais Cristo para você. Quando você sai para pregar o Evangelho, você não está dando autoajuda para as pessoas. Não é um método humano, não é boas práticas, como foi falado nos primeiros dias. Não é somente a moralidade, um padrão moral. O que nós queremos dar às pessoas é Cristo. Cristo é o nosso foco. E hoje, nessa palavra de hoje à noite, nós vamos dar seguimento ao que foi falado hoje de manhã. Hoje de manhã, irmãos, 30 irmãos vieram aqui na frente depois da reunião, todos loucos. É esse Cristo que nós precisamos. Deus quer distribuir esse Cristo para as pessoas, mas Ele precisa de um canal. É que nem um grande reservatório de água, de 1 milhão de litros. Como é que essa água vai chegar às casas? Precisa de canais, de tubulação, de encanamento. E essa tubulação somos nós. Mas você precisa estar conectado a essa caixa d'água, que é esse Cristo que hoje é o Espírito. Mas o problema é que muitas vezes nosso canal está entupido com conceitos, entupido com pecado, entupido com as tradições, entupido com a velhice, e a água não consegue fluir. Jesus nos prometeu: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas eu pergunto para você, o que sai de você? É um rio? É um rio? Eu às vezes vejo, irmãos, o que sai de nós é conta-gota. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, eu fico louco quando falo isso. Quando eu falo com alguém sobre Jesus Cristo, tem até esse entusiasmo que o Pedro nos falou no primeiro dia, essa paixão. Tem que sair rios de água viva. A pessoa que está na minha frente, sai da frente, porque você vai se molhar. Você é um chato d'água e vai soltar você. Isso é a economia de Deus. Eu estou ligado à caixa d'água, eu estou ligado a essa fonte maravilhosa que é Jesus Cristo. E quando eu abro a boca, rios de água viva. A pessoa que está lá, ela é limpa, ela é lavada, a sede dela é satisfeita. O Evangelho, irmão, não é? Irmãos, eu quero falar para vocês sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é maravilhoso. Pessoal, olha assim, eu não quero ser que nem você. Eu vou dar um exemplo. Às vezes tem um casal que não vive no Espírito, briga toda hora.
Daí os vizinhos, todo mundo já sabe. Daí, estão brigando de novo. Daí gritaria, a esposa, e o marido, briga, e o vizinho, todo mundo escutando. Daí ouve pratos quebrar, pratos caindo no chão, quebrando. Eles olham pela janela, uma vassoura sai pela janela. E daí, eles vão para a reunião e ouvem, vamos pregar o evangelho. Vamos lá, vamos pregar o evangelho para o nosso vizinho. Daí lá é o casal, marido e a esposa, aqueles que brigam. O marido é que jogou a vassoura para fora da casa. Daí eles vão lá bater a porta. Bate a porta. Daí a pessoa abre. Eu sou João, minha esposa Maria, nós somos seus vizinhos. A gente sabe. Nós somos cristãos. Nós queremos vir aqui falar de Jesus para você, porque quando a gente tem Jesus, a nossa vida, a vida familiar é maravilhosa. Ele falou, desculpe, a gente não gostaria não. A gente não quer ser que nem vocês. Cadê o rio de água viva? Né, irmãos? Então você é um canal. Vamos todos os dias pedir para o Senhor limpar, desobstruir esse canal, desentupir esse canal. E quando você abre a boca, seja num grupo familiar de multiplicação, seja no local, seja na rua, seja no trabalho, seja entre os familiares, você abre a boca, rios de água viva vão sair de você. Isso é o evangelho. Então, vamos ler esse versículo. De novo, versículo 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensar, o que Deus quer distribuir é a sua graça, é a sua salvação gratuita, é a sua vida gratuita. A mim confiada, olha só. E eu quero dizer para você, querido irmão, Deus confiou essa graça para você. Mas é só para você? A mim confiada para vós outros. Isso é a função de econômico. Eu recebi a comissão, mas não é para mim, é para os outros. Claro que é para mim também, mas é para os outros. Essa é a minha missão. Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Vamos ler agora o capítulo 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, essa é a tradução correta, de fazer convergir nele, na dispensação, na economia da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quando chegar o reino, tudo vai estar em ordem. Não vai ser um monte de destroços. Hoje é uma pilha, um monte de destroços. Deus hoje está ordenando o mundo através de você. Por onde você passa, a ordem. Ele encabeça todas as coisas, que nem no primeiro dia eu falei, aquele imã. No segundo dia que eu compartilhei, aquele imã maravilhoso, forte, que passa, um monte de prego, tudo espalhado, e os pregos estão ligados ao imã. Daí todo mundo que entra em contato com você, você é um dos pregos, o outro prego também é encabeçado. Vamos voltar para o capítulo 3 e continuar a leitura. Versículo 4. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Não pense que esses santos apóstolos e profetas só são os irmãos que dão mensagem, aqueles irmãos que estão servindo na obra do Senhor. Não, é você mesmo. Deus tem prazer em revelar isso para você. No outro versículo que nós lemos outro dia, fala, foi revelado aos seus santos.
É um mistério, mas hoje já não é um mistério. E cabe a nós desvendar esse mistério para as pessoas. Todos vocês são capazes de fazer isso. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Antes eu estava desvinculado de Cristo Jesus, agora eu participo de Cristo Jesus através do Evangelho. É o que eu falei, antes era um prego assim, espalhado naquela confusão, no caos. Hoje, Cristo como esse imã, aquele que atrai as pessoas, está passando por aqui e tem vários que já estão ligados a Cristo. E eu me conecto agora também sou participante, do qual fui constituído ministro. Eu quero que você repita comigo: eu fui constituído ministro. Repita isso todos os dias. As irmãs, eu fui constituída ministra. É isso mesmo. Conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. Mas não é de qualquer jeito não. Deus tem interesse em que você... O que é esse ministro? É o canal. É o canal. Você não precisa se preocupar. Você precisa estar vinculado com o Espírito. Vinculando-se ao Espírito, está vinculado a Deus triuno. E todas as riquezas dele fluem por você. Isso é um ministro. O ministro é aquele que ministra, aquele que pega o que vem de Deus, o que vem do Espírito e passa adiante. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. Mas Deus sabe que a gente é difícil. Às vezes o canal não quer ser desobstruído. Daí fala o quê? Segundo a força operante do seu poder. Irmãos, não resistam. Cedo ou tarde, Deus quer transformar você num canal útil. Deus quer transformar você num vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção. É isso aí. Um vaso de bênção. Um canal de bênção. Para abençoar as pessoas. Mas ele vai fazer isso com a força operante do seu poder. E essa força operante do seu poder está trabalhando em você hoje. E às vezes coloca você em situações como as de José. Por quê? Porque Deus quer tornar você útil para Ele. Às vezes, essa força operante do seu poder coloca você em uma tribulação. Mas tenha certeza, querido irmão, que no meio dessa tribulação vai ter graça suficiente para você. Eu oro por todos vocês que neste momento estão passando por tribulações. Eu sei que muitos de vocês estão passando por tribulações. Não tente bancar o herói e aguentar sozinho. Tome da graça de Cristo. A minha graça te basta. Deus quer fazer de você uma pessoa útil. E pela força operante do seu poder, Ele quer te conceder essa graça. Quanto mais você sofre, passa pelas situações, você invoca o nome do Senhor, você ora, você se sujeita ao Senhor, Ele te dá graça. Que nem Paulo pediu 3 vezes para o Senhor tirar o espinho da carne dele. Que o Senhor falou para ele? A minha graça te basta. Que o Senhor supra graça abundante para todos vocês, porque Deus quer fazer de você um ministro, um econômico, um mordomo, um despenseiro na sua economia. Daí vem o versículo 8. O versículo 8, irmãos, é o versículo que qualifica você.
eu não posso me comparar com o apóstolo Paulo, ele é um gigantão. Não, Paulo fala assim, ó, a mim, o menor de todos os santos. Se ele fala que ele é o menor, qualquer um maior do que ele. Então você é maior do que Paulo. E o que aconteceu com Paulo, o menor de todos os santos? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de fazer o quê? De pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A você, querido irmão, querida irmã, foi dada esta graça de pregar, de ministrar, de distribuir aos seus parentes, aos seus vizinhos, aos seus colegas, aos seus entes queridos, aos desconhecidos, aos seus vizinhos, as insondáveis riquezas de Cristo. O mundo está em crise. Você vai lá, eu vim aqui para resolver a tua crise. Eu vou passar para você as riquezas insondáveis de Cristo. O que é insondável? Você sabe o que é sondar? O que é sonda? Então, isso é um termo náutico. Antigamente, os navios, eles não tinham sonar. Hoje é sonar. Com sonar, o som chega até o fundo, volta, daí já sabe qual é a profundidade. Antigamente não. Antigamente era uma corda com um peso na ponta. Esse peso era chamado sonda. Daí quando o navio se aproximava da costa, daí o pessoal jogava a sonda. Chegava no fundo, parava, daí levantava 10 metros. Daí andava um pouquinho, jogava a sonda de novo. Daí pegava de novo, 7 metros. Opa, daqui a pouquinho 5 metros. E se aquilo é no navio, vamos dizer que é de 4 metros, daí tem que parar ali, daí lançar âncora. Senão, pega no fundo do navio. Sonda. Ou seja, quando se lança uma sonda, se espera que ela chegue ao fundo e que bata no fundo. Insondável é o quê? Você lança uma sonda e ela vai. Você lança uma sonda em Cristo, que nem foi falado hoje de manhã, o mandou, ficou louco. Vamos ver qual é o comprimento de Cristo. Lança a sonda. Opa, não deu para medir o comprimento. Vamos ver a largura dele. Lança a largura. Vai. Opa, não deu. Qual é a altura? Não deu. Qual é a profundidade? Cristo é insondável. Você nunca vai encontrar o limite. Você nunca vai encontrar o fundo. Nunca vai ouvir o barulho. Pum, bateu, oh, acabou. Não. E hoje de manhã foi aplicado. Puxa, foi aplicado de uma maneira maravilhosa. O nosso local de reuniões é insondável ou não? É 10 por 10. Você lança a sonda, brrr, pum, bateu na parede. Daí pra cá, brrr, pum, bateu na parede. Daí fica só aqueles 20, 30 irmãos. Ah, então 3 mil irmãos. Oh, agora sim. Não. Foi falar hoje de manhã? 3 mil, 10 mil. Não. É para todos os homens. Essa é a nossa capacidade. Irmãos, quando você toca na economia de Deus, você está tocando em algo grandioso. Vamos sair da pequenez do nosso coração e ampliar o nosso coração e ver com os olhos de Deus. Vamos sair, irmão, dos nossos pequenos problemas. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Eu vou mostrar para vocês. Ai, meu problema, olha só. Vamos levantar os olhos.
Vamos levantar os olhos. Se você fizer assim, o seu problema está desse tamanho. Se você subir que nem águia, você tem vida de águia. E vai lá no céu, você olha para baixo, o problema desapareceu. Essa é a vida que o Senhor nos deu. É a vida que vence. Insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a economia de Deus, do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, na verdade, irmãos, como é que nós sabemos que o livro de Efésios fala do mistério de Cristo, que é a igreja? Porque, irmãos, olha só, versículo 3 fala: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Versículo 4: pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Vírgula, e vem umas frases aí, fala assim: para que pela igreja, a igreja é o mistério de Cristo, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. O que é multiforme? É de todas as formas. É redondo, é quadrado, é hexagonal, é comprido, é de todas as formas. Olha lado de cá, lado de lá. Cristo pode ser desfrutado de todas as formas. A multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, a sabedoria de Deus vem para suprir as suas necessidades em toda e qualquer situação. Não tem nenhuma situação que a sabedoria de Deus não possa resolver. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos agora para o versículo 14. Daí Paulo, quando fala isso, ele toma uma atitude solene: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. De quem que você toma o nome? Nós tomamos o nome do Pai. Ele é o nosso Pai. Abba Pai. Ele é o nosso papai. Ele é o nosso painho. Tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Irmãos, para nós participarmos da economia de Deus, nós precisamos do homem interior. Hoje o mundo presta muita atenção para o homem exterior, o cabelo, a roupa, a moda, o físico, todas essas coisas. Mas Deus olha para o nosso homem interior. Deus quer fortalecer o seu homem interior, porque é lá que nós estamos vinculados a Deus. E Ele fortalece com poder, mediante o Espírito dele, o seu homem interior, segundo a riqueza da sua glória. E assim habite Cristo no vosso coração. Cristo quer fazer morada no teu coração, querido irmão. Cristo quer morar no seu coração. Na economia de Deus, Cristo quer morar lá. Não é visitante não. Cristo quer ter acesso à sala, à cozinha, à geladeira, ao porão, ao quartinho lá do fundo. Mas alguns de nós tem um quartinho que você tem, fecha com a chave e fala: Jesus, você não pode entrar aqui não. Jesus quer morar no seu coração. É assim, more, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Por causa do tempo, nós não vamos explicar a maioria desses versículos. Nós vamos enfatizar aqueles pontos que o Senhor quer falar hoje à noite. Aí vem o versículo 18, que foi falado esta manhã: a fim de poderdes compreender. Na verdade, irmãos, a gente não consegue compreender não.
a gente tenta compreender. E compreender não é sozinho. Sozinho não tem chance não. Daí você compreende com 2 irmãos, não dá. 3, daí com 100, não dá. 200, não dá. 1000, não dá. É por isso que nós estamos todos aqui, ouvindo a palavra do Senhor, tentando compreender. Compreender o quê? Com todos os santos. Qual é a largura? Qual é a largura? Insondável. Não tem. E o comprimento? Não dá para compreender. E a altura? E a profundidade? Não tem. Já sei. A altura é 1 milhão de anos-luz. Você vai lá olhar, é muito mais do que aquilo. Chega a distância de 1 milhão de anos-luz. Você sabe o que é um ano-luz? Um ano-luz é a distância que a luz percorre em 1 ano. A circunferência da Terra no Equador é de 40 mil quilômetros. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então agora eu vou ilustrar para vocês. Eu solto um facho de luz potente, que vai, claro, a luz vai em linha reta, mas vamos supor que essa luz dê a volta ao mundo, consegue fazer a curva. Então, soltei a luz, voltou, a luz já deu 7 voltas e meia na Terra, em 1 segundo. Essa é a distância que a luz percorre em 1 segundo. Soltei a luz, voltou, só que já deu 7 voltas e meia. E 1 ano-luz é a distância que a luz percorre em 1 ano. Imagine que distância é essa. Você pega uma espaçonave, depois de 1 ano na velocidade da luz, chega no fundo, você não conseguiu medir a altura de Cristo. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Eu quero conhecer esse amor. Eu quero conhecer esse amor. Um dos itens, irmãos, para nós participarmos da economia de Deus, para nós termos a paixão do Evangelho, da vida da igreja, é amar as pessoas. É esse amor com que Deus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Eu quero amar as pessoas com esse amor. Compreender o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. É um amor fora deste mundo. É um amor que ama os inimigos. É um amor que perdoa os que nos perseguem. É o amor que José teve. Esse amor eu quero conhecer. É o amor que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Plenitude é estar cheio. Aquele que é cheio, não é um balão assim vazio, é cheio. Essa plenitude vem de onde, queridos irmãos? Essa plenitude vem das riquezas insondáveis de Cristo. Quanto mais você desfruta as riquezas insondáveis de Cristo, mais você vai se encher de Cristo. E você vai ter a plenitude de Cristo. E como no outro versículo fala, você vai atingir a medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo tem uma plenitude. Essa plenitude tem uma estatura, uma medida. Então é a medida da estatura da plenitude de Cristo. E o que é a igreja? A igreja
é tomada de toda a plenitude de Deus. Vamos agora ler então Efésios 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça de todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aí, queridos irmãos, vem que o irmão Pedro falou para vocês ontem à noite. Eu também falei nas noites anteriores. A questão prática da vida da igreja. Quando alguém vem para a nossa reunião, ela vê a plenitude? Ou vê uma coisa xoxa? Ninguém libera o espírito. A reunião precisa dar uma manivelada, rodar a manivela uns 20 minutos para pegar o motor. A gente passa o dia inteiro sem se preparar para a reunião. Vem frio. Chega atrasado. Daí o convidado vem. Ele lê os nossos livros, fica encantado com os nossos livros. Quanta riqueza! Puxa, as reuniões de vocês devem ser riquíssimas. Daí ele vem e vê aquilo. Ele vê a plenitude. Por isso, irmãos, hoje nós que estamos na economia de Deus, nós precisamos desfrutar mais a Cristo. Vamos nos esvaziar, irmãos. Tirar de nós essa terra ruim, a velhice, a tradição, os conceitos. Vamos nos renovar, para que realmente do nosso interior saiam rios de água viva. Para que nós sejamos verdadeiramente a expressão das riquezas insondáveis de Cristo. Eu vou fazer uma ilustração. Peço a dois irmãos que venham aqui na frente. Cadê o Way e o Murilo? Então, o Murilo pode ficar sentado ali. Way, vem para frente primeiro. Ali no som mesmo. Tá? Então eu vou falar para você. Eu vou para o exterior. Eu vou lá para o exterior. Fala assim: o Brasil é rico demais. Tem muita comida. O arroz e o feijão. Tem muito leite. Tem carne. Tem verduras. Tem frutas. Daí fala assim: me mostra um brasileiro. Olha, brasileiro aqui, ó. O cara olha para ele. Você falou que é muito rico, tem toda aquela comida. Parece que ele está passando fome. Os irmãos estão entendendo? A expressão. Vou dizer para ele, come pra caramba, tá? Mas é a expressão. Não adianta você falar. As pessoas que não vêm no nosso meio, nós precisamos exibir Cristo. Mostrar esse Cristo rico que nós temos. Cheio de paixão, cheio de alegria, cheio de entusiasmo, cheio de encargo, cheio de espírito, cheio de vida. Agora Murilo, vem aqui, Murilo. O Brasil é um país cheio de riquezas, bastante leite, bastante pão, muita carne, muita verdura, muito pão de queijo, muita mandioca. Mostra o brasileiro, olha aí, ó. Olha o brasileiro aí, ó. Você levantou peso nas Olimpíadas? Está vendo a expressão da plenitude? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Cristo. Ele desfruta o comprimento, a largura, a altura, a profundidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Tem a expressão. Quando o pessoal olha para, puxa, o Brasil é rico mesmo.
Pareceu abundante mesmo. Obrigado, Murilo. Obrigado, viu? É expressão. A economia de Deus precisa de uma expressão. Quando o país vai bem economicamente, você viaja aquele país, você vê o povo alegre, você vê as riquezas na rua, você vê as estradas bem arrumadas, você vê a sinalização bem, você vê o pessoal comendo nos restaurantes, a comida é boa, tudo. Não falta nada, tem abundância. Uma pessoa que vem para a reunião da vida da igreja tem que ver essa abundância, queridos irmãos. Louvado seja o Senhor. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso, graças a Deus que Ele é poderoso, para fazer, irmãos, todos os adjetivos, os advérbios que Paulo usa aqui, são tudo assim extremo, porque está descrevendo a Cristo, para fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu quero dar uma dica para vocês, irmãos. Não só pensem, não só peçam agora. Pensem. Pensem. Você está com 20 irmãos, 30 irmãos reunindo? Todo dia, no seu trabalho. Pense. Pense. Daqui a alguns meses, daqui a um ano, são 150 irmãos. Pense no seu local com 150 irmãos. Todo mundo liberando o espírito, todo mundo contente, cheio de gente nova ali. Pense. Sabe o que a gente pensa? Eu vou para a reunião hoje à noite, já vem uma imagem. Os mesmos irmãos, os amados irmãos. A gente ama os irmãos. Ou vou para a reunião de casa hoje à noite, reunião do grupo familiar. Já sei quem que vou encontrar, aqueles irmãos. Não! Pense diferente, pense. No grupo familiar vai ter 3 pessoas novas lá. E peça, mas também pense. Deus vai dar infinitamente mais. Pensar, irmãos, é mudar a nossa atitude. É mudar o seu conceito. Começa de dentro para fora. Não é fazer. Você tem que mudar a sua atitude, a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver as coisas. Eu tenho certeza, irmãos. Tenho certeza. Não muito tempo, as coisas vão mudar muito. Nossas reuniões vão estar cheias de pessoas, reuniões vibrantes, reuniões cheias de vida, cheias de espírito. Eu creio! Eu creio! Você crê? Por quê, irmãos? Porque Deus nos deu a sua economia. Ele nos confiou a sua economia. Eu quero concluir, irmãos. Hoje a palavra vai ser mais curta. Eu preparei algo mais para compartilhar, mas eu vou parar aqui mesmo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, eu tomei nota nesses últimos meses, uns meses atrás. O Senhor me fez meditar, eu tomei nota de 5 itens notáveis, preciosos, que o Senhor deu para nós. O Senhor deu para as igrejas evangélicas, todas as igrejas cristãs, muitas coisas comuns. A palavra de Deus Ele deu para todos nós. Hoje existem muitas igrejas evangélicas muito sérias na palavra, na prática e assim por diante. Mas tem 5 coisas notáveis que Deus deu para nós e que nós precisamos aprender a valorizar. E se nós realmente, irmãos, agirmos por fé, crer e mudar o nosso conceito e limpar o nosso canal, nos dispor ao Senhor, o Senhor vai fazer grandes coisas. O Senhor vai transformar você num ministro útil a Ele. E todos nós vamos ser frutíferos, vamos ser vides frutíferas. A primeira coisa dos 5 que Deus deu para nós, dos itens notáveis, é a visão da igreja.
É essa visão que manteve esse grupo de irmãos até hoje. Desde os anos 60. Você sabe, a vida da igreja começou nos anos 60. Eu ia para São Paulo. Mas depois os irmãos do Brasil começaram a entrar nos anos 70. O Senhor formou uma base muito sólida. É a visão da igreja. E é essa visão que nos manteve até hoje. E Pedro falou uma coisa ontem que me encorajou demais. Precisamos voltar a falar da igreja. Precisamos integrar as pessoas novas. Eu vou usar um termo assim, que a gente não tinha medo de usar. A nossa igreja. Essa é a sua igreja. O que acontece, irmão, é que muitas vezes trabalha uma pessoa, ela é salva através de nós, ela recebe todo o conhecimento através de nós, depois vai reunir em outro lugar, porque ela não consegue se identificar com a nossa igreja. Então nós temos que mudar. Nós temos que ter uma identidade. Essa é a sua igreja. É a tua igreja, é minha igreja. Nós estamos aqui e vamos servir o Senhor aqui. E tem que fazer de tudo para integrar essas pessoas. Essa visão que o Senhor nos deu da igreja. Logo, logo vai ser lançado o segundo volume das 40 lições. E ali é tudo sobre a igreja. Essa nova geração que entrou, os irmãos novos, nós temos que educar todos os irmãos. O que é a igreja? Nós temos que amar a igreja. A igreja é a menina dos olhos do Senhor. O nosso objetivo é o reino, mas o veículo para nos transportar ao reino é a igreja. Vai ter quem viaja para a Europa, quem quer ir para Barcelona, o destino é Barcelona, mas para chegar lá tem que tomar um avião. Ninguém chega a Barcelona sem avião. O avião não é o destino, mas o avião é o veículo que nos leva até Barcelona. Quando chega em Barcelona, nós desembarcamos. O nosso destino é o reino, mas o nosso avião é a igreja. E o irmão Doug ilustrou o avião da vida da igreja. Gálatas é a fuselagem, Colossenses e Efésios as tuas asas, e Filipenses é a meta, o plano de voo que nos leva até o reino. Agora, eu já andei, desculpem os irmãos da Bolívia, tá? Eu fui para Bolívia, eu vou para Bolívia todos os anos. Tinha uma época, tinha uma linha aérea chamada Lloyd Aéreo Boliviano, LAB. Nunca mais quero andar naquele tipo de avião. Na verdade a empresa faliu, já não existe mais, graças a Deus. Uma das viagens que eu fui, são aviões velhos, não tem manutenção boa, e no meio da viagem a cabine encheu de fumaça, pegou fogo na cozinha, estava esquentando a comida, pegou fogo, e o pessoal simplesmente ficou quieto, não avisou nada, e a gente ouvia, a gente cheirava fumaça. Daqui a pouquinho vem uns carrinhos servindo a comida, irmãos, comida defumada, todos nós comendo aquela comida defumada. Daí o avião foi pousar em Santa Cruz, e eu estava sentado à janela. Daí eu olhava assim, quando estava chegando, descendo perto da pista já, pum, pum, bolas de fogo saindo da turbina, bola desse tamanho de fogo, pum, pum, saindo. E os comissários de bordo nem estavam sentados com cinto de segurança, estavam de pé ali, ó, agarrados. Daí eu falei, senhores, bolas de fogo, de fogo. Não se preocupe, é normal. Você dá risada? Muitas vezes a nossa reunião é esse voo do Lloyd Aéreo Boliviano. Comida sai defumada e tem bolas de fogo. E os novos lá ficam todos apavorados. Não, irmão, fica tranquilo, é normal. Não, nós temos que ter o avião, tem que ser que nem o Emirates, Singapore Airlines, Korean Airlines, que recebem os melhores notas internacionalmente. Aviões limpos,
boa manutenção. Serviço a bordo, nota 10. Korean Airlines, puxa vida, servem comida coreana e comida ocidental juntos. Daí às 3 da madrugada, você está com fome, você vai lá atrás, eu quero um miojo coreano. Eles dão para você um miojo coreano. Serviço 10. Por isso que todo mundo pega esses aviões. Você fica tranquilo na viagem. Irmãos, nós somos os comissários de bordo desse avião. Nós temos que servir bem. Os irmãos estão na reunião. Fazer boa manutenção. E quando passar por zona de turbulência, avisar, atenção, queridos irmãos, vamos apertar o nosso cinto de segurança. A gente vai passar por uma zona de turbulência, mas fique tranquilo, logo, logo vai passar. Então os irmãos falam, puxa, os irmãos estão cuidando da gente, a gente se sente seguro, a gente não vai ter medo. Você não avisa, daqui a pouquinho o avião está tremendo, bom, 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 bom. Todo mundo fica assustado. Não, vamos cuidar bem dos irmãos. Qual é o nosso destino? O reino. Mas para chegar no reino, precisamos do avião. E o avião é a igreja. O reino é o nosso destino, mas hoje, enquanto vivemos nesse mundo, não tem nada mais importante do que a igreja. E precisamos cuidar bem das reuniões da igreja. Porque se a reunião não for boa, não for desfrutável, ninguém mais vai querer reunir. Ninguém vai querer trazer pessoas novas. Mas a reunião é desfrutável, cheia de vida, cheia de palavras de encorajamento, de visão, de direção, de consolo. Todo mundo vai querer trazer pessoas novas. E as pessoas novas falam, meu Deus, onde eu estou? Que palavra me ajudou. Resolveu meu conflito. Me consolou. Daí ele encontra uma pessoa atribulada durante a semana. Eu conheço uma igreja que pode resolver o seu problema. E no final eles oram por você. E Deus ouve a oração. Vamos todos cuidar bem da vida da igreja. Fazer boa manutenção do avião. E preparar as reuniões. Lideranças, preparem as reuniões. Preparem as mensagens, mas preparem os hinos. E temos que imaginar agora, toda reunião vai ter gente nova. Então precisa ter gente à frente para conduzir a reunião. Por exemplo, aqui na instância, é impossível ter mutualidade. O irmão quer pedir o hino lá no fundo e ninguém vai ouvi-lo. Então aqui na instância precisa de alguém para conduzir. Especialmente, mesmo que o seu local seja menos gente, mas com pessoas novas, precisa conduzir. Porque a pior coisa que deixa uma pessoa insegura é quando ele não sabe o que está acontecendo, daí ele não quer voltar mais. Nós temos que fazer a pessoa sentir bem, sentir-se bem acolhida, sentir-se bem-vinda. Muitas vezes tem gente que vem para a nossa reunião, a gente passa pela pessoa nova e nem vê ela. Daí ela vem reclamar para os líderes, eu vim aqui, não me sinto bem-vindo aqui, ou bem-vinda aqui. Eu estou aqui, a reunião começa às 9 horas, estou aqui desde as 8h20, cheguei, não tinha ninguém, eu tive que entrar pela garagem. E estou aqui até 12h30, ninguém veio me dar um abraço, ninguém veio me cumprimentar. Eu me sinto rejeitada nesse lugar. Não. Se tem 30 irmãos na igreja, todos os 30 devem lá dar as boas-vindas ao convidado. Se possível, irmãos, acabada a reunião, convida a pessoa para almoçar com você, para tomar um lanche com você. É a vida da igreja. Isso Deus deu para nós, a visão da igreja, com a sua vida da igreja, com tudo. Segundo ponto que Deus deu para nós, que é precioso, é notável, é a comissão divina. Nós temos uma missão, é o evangelho do reino. O que leva o irmão Dong aos 96 anos, ainda está aí, ó, é a comissão divina. Eu quero essa comissão, e Deus vai dar para cada um de nós. Vamos pedir, Senhor, eu quero essa comissão divina. Vamos dizer para o Senhor agora, Senhor, eu quero essa comissão divina. Eu
vou dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos. No dia que essa comissão divina entrar no seu espírito, no seu coração, se prepare. Você vai ser uma pessoa totalmente diferente. Ninguém mais vai reconhecer você. Você vai se encher de alegria, de vibrância, de entusiasmo, de paixão. E tudo que você faz bem feito, com excelência. Comissão divina. Terceiro, o Senhor nos deu a palavra e as verdades. Em muitas coisas, as igrejas evangélicas nos superam. Em muitas coisas. Mas o Senhor ainda tem confiado a sua palavra para nós. Palavra de revelação. Palavra de conhecimento. Não as tradições. Nós precisamos valorizar isso. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Se nós não valorizarmos, Deus vai tirar de nós. Não depende só de alguns cooperadores. É todos nós. Deus não vai desperdiçar as suas riquezas. Se o seu povo não valoriza, Ele vai tirar. Então, primeiro, irmãos, precisamos amar a Bíblia. Amar a minha Bíblia. Ler a Bíblia todos os dias. Fazer a leitura sequencial. Tomar notas, orar, ler os versículos. Ter comunhão com o Senhor. Pedir para o Senhor te mostrar a revelação na sua palavra. Segundo, ler os livros. O Senhor nos deu a revelação, a palavra interpretada, revelada. Nós temos tantos livros que nos ajudam a entender a Bíblia. Eu não vou perguntar se você leu esse livro, aquele livro. Eu acho que a grande maioria não leu os livros. Uma minoria tem lido. Hoje os livros que a editora vende, o número é muito, muito pequeno. É assustador o pequeno volume de livros vendidos. Nós não temos o costume de ler. Cuidado, irmãos. O mistério da iniquidade está entrando. A gente fica só no meio virtual, na mídia. E o que é sólido, o que é bom, a gente está deixando de lado. Não estou dizendo que não devemos acessar a mídia, mas não se esqueçam do conteúdo sólido da palavra. Leiam os livros. Comprem os livros, não só para você, mas para os seus filhos. Incutam o gosto pela leitura nos seus filhos. Por isso que eu falei para os pais. Eu vou dar um testemunho pessoal. Todos os meus filhos devoram os livros. Por quê? Porque minha esposa, desde criancinha, quando ainda amamentava, sentava a criança, o meu filho no colo dela e lia para ela todos os dias. Hoje a minha filha faz isso com o meu neto. Todos os dias. O meu genro faz isso com o meu neto. Todos os dias eles sentam. O meu genro lê um pouco. Minha filha lê um pouco. E o meu neto adora os livros. O gosto pela leitura se incute na tenra infância. É um investimento. Nada vem de graça. Tudo vem porque houve investimento, trabalho. E Deus honra isso. Vamos ler. Comprem os livros para os seus filhos. O melhor, irmão, presente que você pode dar para o seu filho é que seu filho, no dia que ele casar, ele tem na sua casa já uma coleção completa de todos os livros da editora. E quando ele casar, ele leva com ele a coleção completa. Mas não é só na estante, ele tem que ler também. Se você não ler, como é que ele vai ler? Então nós temos as palavras e as verdades, com muita revelação. Isso é algo que Deus nos deu. E graças ao Senhor, até agora, Deus nos confiou ainda a sua palavra. Eu oro ao Senhor para que Ele não retire a sua palavra de nós. Vamos dizer para o Senhor: Senhor, continua a nos dar a tua palavra. Senhor, continua a nos dar a tua palavra. Quarto item que o Senhor nos deu é a liberdade no Espírito. Irmão, nós temos tanta liberdade entre nós, no Espírito. Não temos uma coisa fixa, rígida.
Isso nós precisamos valorizar. Nós precisamos seguir o Espírito. Não temos uma coisa fixa para seguir numa reunião, coisa assim, mas nós temos liberdade no Espírito. Vamos aprender a seguir o Espírito. E o quinto, irmãos, isso eu acho precioso demais, é o espírito de irmandade que existe entre nós. O que quer dizer isso? Parece que nós todos nos conhecemos. Eu não vejo isso em nenhum lugar. Eu hoje os rostos aqui, vejo, eu quase conheço todo mundo praticamente. Mesmo que eu não conheça, mas o rosto é familiar, é como se a gente sempre estivesse juntos. Uma vez nós estávamos no país Nicarágua. E ali havia irmãos do Brasil, várias partes do Brasil, havia irmãos da Colômbia, irmãos da Venezuela e assim por diante. Nós estávamos lá e havia vários pastores conosco, e eles observavam nós ali naquela intimidade, aquela comunhão, tudo. Daí os pastores perguntaram: escuta, vocês todos moram juntos? Nós falamos: não, esse aqui é da Colômbia, esse aqui é da Venezuela, esse aqui é do Brasil, lá do norte, isso aqui é de Piracicaba, do interior de São Paulo, e esse aqui é de Sumaré, outra cidade. E quanto tempo que você se conhece? Já faz 20, 30 anos. Mas como é que é isso? Eu não entendo. Eles não entendiam isso. Irmãos, quando a gente vem para a estância, não é uma festa, irmãos. Aleluia! Quando você vê os irmãos, irmão lá do fundo dos Cafundó. Irmão, você está aqui, quanto tempo? Parece que todo mundo se conhece. Quando tem eventos aqui, eu venho observar cada um na sua. O pessoal não se conhece. Mas nós nos conhecemos. Esse é o espírito de irmandade. Não podemos perder isso. Agora, irmãos, esse espírito de irmandade tem que ser passado para as pessoas novas. Integrar as pessoas novas, para que elas também sintam: esse é o meu lugar, e esses são os meus irmãos, essa é a minha igreja. Vamos dizer juntos: essa é a minha igreja. Nós temos uma identidade e precisamos passar a identidade para os irmãos novos. Eles vão dizer: eu estou numa igreja maravilhosa. Que igreja é essa? Minha igreja. Louvado seja o Senhor. Então, 5 itens: a visão da igreja, a comissão divina, a palavra e as verdades, a liberdade do Espírito e o espírito de irmandade. Tudo isso faz parte da economia de Deus. E nós temos nesse avião. Desejo um bom voo a todos, e que todos nós possamos chegar ao nosso destino, que é o reino. Eu peço aos irmãos da manutenção que façam boa manutenção nos aviões, que não saiam bolas de fogo. Eu peço aos irmãos que preparam a comida, cuidado para não pegar fogo na cozinha. Eu peço aos irmãos que cuidam do equipamento da cozinha, não deixe a cozinha pegar fogo de novo. Eu peço aos irmãos que servem a comida, vamos estar cheios de amor, cuidar das pessoas com carinho. E bom voo a todos, até que todos cheguemos e que estejamos cheios das riquezas de Cristo, estejamos plenos das riquezas de Cristo e tenhamos essa expressão maravilhosa: Jesus é o Senhor. Vamos ficar de pé e compartilhar em pequenos grupos. Amém. Senhor Jesus, vamos invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler juntos o título geral, o tema dessa conferência: a economia de Deus. Outra vez, mais forte: a economia de Deus. Perdão, a economia divina. Mensagem 12,
as riquezas insondáveis de Cristo. Outra vez, as riquezas insondáveis de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Efésios, capítulo 3, versículos 8, 18 e 19. Amém? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. 18 e 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém?